pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série de vídeos com o professor Paulo Vinti. Ele já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a origem do Estado moderno, um vídeo falando sobre as ideias de Thomas Hobbes, e no vídeo de hoje ele vai falar sobre mais um autor contratualista, que é John Locke, que justamente vai trazer algumas ideias para contrapor as ideias de Thomas Hobbes sobre o contrato social e o papel do Estado. Vamos lá? Olá, hoje eu vou abordar sobre um outro contratualista, que é John Locke, que é tido como um dos intelectuais que formulou a concepção da Revolução Liberal Burguesa inglesa. E fica bastante evidente o seu posicionamento de cunho liberal burguês, né, na sua proposição, na qual o Estado deve ficar limitado a cuidar daquilo que ele considera os direitos naturais. Quais são esses direitos naturais? O direito à propriedade, o direito à liberdade e à vida. E essa limitação do papel do Estado, que ele vai sustentar, é a partir de uma análise que ele realiza em relação ao hipotético estado de natureza, ou seja, da característica humana nesse estado de natureza, em que o homem é naturalmente um ser social, na medida em que ele busca se associar, né, a partir das necessidades. Um exemplo disso é a sociedade conjugal, né? Então, nesse estado de natureza, o homem ele vivia em perfeita liberdade, né, que se constitui, né, como falei há pouco, num direito natural. Contudo, é necessário que esse direito natural tenha alguns limites, porque a liberdade permite fazer escolhas, opções, né? E essas opções podem nem sempre ser guiadas pela razão, né? Então, é necessário limitar essa liberdade devido a essa possibilidade que geraria uma insegurança social, enfim, conflitos, né? Então, para proteger fundamentalmente o direito de propriedade, ele diz que surge um pacto, né, de vontades, um acordo entre as vontades individuais, e esse acordo dá origem à sociedade civil e a sociedade política. Aqui a gente observa, portanto, que ele faz uma distinção entre sociedade civil e sociedade política, sendo que a sociedade civil ela é composta fundamentalmente pelos proprietários, excluindo, portanto, as mulheres, os assalariados, né, dessa sociedade civil, enquanto que a sociedade política ela nada mais é do que o Estado, né? Então, nesse sentido, o Estado ele passa a ser uma criação racional, né, resultado de uma ação voluntária, portanto, de um hipotético pacto de vontade dos homens, a fim de conter esses inconvenientes do estado de natureza, ou seja, aquelas escolhas não efetuadas pela razão, né? E, portanto, a fim de conter isso, é necessário haver uma justiça comum a todos, né? E um poder para punir aqueles que vão transgredir as leis que têm que garantir os direitos naturais, ou seja, sobretudo, né, o direito de propriedade, a liberdade e a vida, né?
Lembrando que essas leis, elas são elaboradas por um poder legislativo, ou seja, esse poder legislativo é uma escolha da sociedade civil, portanto, dos proprietários, que tem a função de preservar fundamentalmente esse direito de propriedade enquanto um direito natural, né? E ele faz uma distinção, né, entre o poder legislativo e o poder executivo, e o poder executivo deve apenas incidir no momento em que as leis, né, não prevêem algo, então isso compete ao poder executivo. E um terceiro poder, né, que ele apresenta é o poder federativo, que trata de assuntos externos, seja das relações entre estados ou de questões relativas à guerra e à paz. Então é bem interessante essa distinção, mas é uma distinção que vai se diferenciar, por exemplo, de Montesquieu, porque aqui nós vamos ter em John Locke uma separação do poder hierárquica, porque ele considera, né, que o poder legislativo é o poder supremo e responsável pela elaboração das leis e, portanto, da preservação dos direitos sociais, né? Então, essas são algumas questões importantes, né, em relação a John Locke, que é esse cara que vai vivenciar um período em que se desenvolve os contratos e as relações econômicas entre as pessoas, né? E ele está exatamente buscando justificar a necessidade de um Estado e que esse Estado não tivesse esse poder absoluto, né, e um Estado, portanto, diferente, separado da sociedade civil, né, como eu falei há pouco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardamos vocês no próximo vídeo com o próximo autor contratualista. Até mais!